Olá, pessoal, sou Ana Mascarenhas, apresentadora. Estou aqui para contar um pouco para vocês sobre a Polipiso, que é uma empresa referência em sistema de pisos industriais aqui no Brasil. São 35 anos de experiência e eu recebo hoje um convidado muito especial que faz parte da empresa aqui em Minas Gerais. João Abdala, seja muito bem-vindo, João. Prazer, Ana, é um prazer estar com vocês. Espero que a gente tenha um bom momento de discussão sobre sistemas de pisos industriais como um todo. E é isso que a gente vai fazer agora. Primeiramente, João, contando um pouco da história da Polipiso. São muitos anos de tradição, né, aqui no Brasil. Conta um pouco pra gente. Então, a Polipiso, ela tem uma história muito bonita. A Polipiso, ela tem uma história muito bonita no país. Ela começou como uma selecionadora de agregado, né, há 35, quase 36 anos atrás. E a qualidade, o acerto em relação à necessidade brasileira foi crescendo cada vez mais e os produtos foram sendo melhorados, acrescentados, e agora, hoje eu posso falar com segurança que ela é referência em pisos, sistemas de pisos resinados e pisos em concreto, ligados a uma série de segmentos que a gente vai falar aqui hoje. Sim, né? Uma empresa 100% brasileira, né? Hoje ela tem sede em 2 estados, que é São Paulo e também... no Nordeste. O principal ponto que eu acho que é um grande diferencial da empresa é que ela é uma empresa 100% nacional. Então ela está muito adaptada para a realidade brasileira. Inclusive para o clima brasileiro, porque isso pode interferir bastante, né? Ana, acho que você falou um tema muito importante, né? Eu chamo muito de tropicalização dos produtos. Olha só. Tem muitos sistemas que às vezes funcionam em climas mais temperados, em situações que são um pouco diferentes das nacionais e às vezes o produto tem uma necessidade de adaptação relativamente grande. E a Polipiso, até por ser nacional, tem uma facilidade muito grande em trabalhar dessa forma. Seja com os laboratórios, que são 2 tipos diferentes da empresa, que eu também aprendi através da Polipiso. Essas adaptações, esse acompanhamento técnico, essa necessidade ligada à aplicação, uma aplicação mais fácil, mais segura, com menor incerteza, está diretamente ligada ao core aí da empresa, com um viés técnico que eu considero que é bem brasileiro. E você representa, né, a Polipiso no estado de Minas Gerais. Como é que foi a sua chegada para a empresa aqui? Bom, eu acho que foi uma adaptação muito boa e acho que dá para me considerar aí uma parte já da empresa como um todo. Eu fui muito bem recebido, toda a empresa ela é bem receptiva e um foco, acho que muito grande ligado ao core dela, que são sistemas de piso, aplicadores, a realidade brasileira, um bom atendimento e o viés técnico, que é o que eu mais gosto, né? Eu vim de um meio técnico muito grande, então foi muito fácil de me adaptar à empresa. Com uma grande diferença, né? A cultura da Polipiso, ela é muito adaptada à necessidade do aplicador, às vezes da necessidade, e através disso eu consegui talvez melhorar um pouco mais o atendimento que eu consigo dar para os clientes que me procuram, né? Ou procurou a empresa. Sim. Através disso, acho que dá para a gente começar a falar sobre uma série de possibilidades e de adaptações que a Polipiso tem, né? Um exemplo simples, né, que a gente pode falar é de como ela começou. Essa seleção de agregados é um endurecimento superficial do concreto que oferece um desempenho muito superior em relação à resistência à abrasão e uma série de solicitações ligadas a ambientes logísticos, a pisos que são extremamente solicitados, e às vezes a gente passa num piso de concreto, a gente vai olhar, não, é um piso de concreto, talvez bem feito, sim, com um aspecto agradável, mas muitas vezes a gente não sabe o que está por trás disso. Isso que eu te perguntar, assim, porque qual que é a diferença de um piso industrial? Daí ele não é um piso, por exemplo, para uma residência. Então essa diferenciação é muito importante, que é exatamente um material mais preparado, né? Perfeito, Ana. Os ambientes industriais, eles têm uma exigência muitas vezes maior, seja por solicitação, seja por carregamento, seja por ciclos, às vezes, de manutenção. A gente pode pensar em sustentabilidade do sistema como um todo, porque sustentabilidade, a gente tem que pensar na esfera ampla, né? No ciclo inteiro. Sim. A sustentabilidade de um processo que seja mais econômico, um processo que seja mais rápido, um processo que seja mais simples, mais seguro, às vezes, para um tipo de manutenção. Então, ao escolher algum sistema, às vezes, que a Polipiso possa oferecer, a gente tem esse meio inteiro, né, que precisa de ser
destacado para garantir o melhor para quem for utilizar o piso, utilizar às vezes algum sistema, né? E também mantê-lo ao longo do tempo. Os aplicadores que são nossos grandes parceiros ao longo da história da Polipiso podem falar bastante sobre isso. E tem um outro ponto que também é importante. A gente preocupa muito com os critérios e as necessidades de aplicação. Então, não adianta nada o produto endurecido ser excelente, não, ele funciona, resolve, e para aplicar é um terror. Se não tem uma técnica. Vamos deixar o vídeo institucional aqui atrás da gente, que a gente vai explicando melhor, mas é muito importante o que você falou, quer dizer, o produto, ele é excelente, mas se não tiver a aplicação adequada, quer dizer, não vai adiantar, né? A gente está vendo aí um pouco do vídeo institucional. Aí é onde, João? Esse daí é um galpão logístico que foi feito em Rio Claro, São Paulo, e ele utilizou os sistemas que a Polipiso geralmente trabalha para concreto, né? Principalmente o agregado mineral, que o nome é P05. Ele é um enrijecedor superficial que faz com que o concreto ele tenha uma resistência à abrasão muito maior, uma resistência a impactos também maior, os ciclos, né, de durabilidade são extremamente alongados, e esse é um piso que ele utiliza fibras, né, esses pontos brancos aí que a gente está vendo, e até a aplicação dela. Depois a gente pode falar com mais detalhes. Pois porque um dos pontos fortes da Polipiso são os galpões logísticos. Vocês atendem bastante aí, né, esse setor, justamente por ter esses pisos aí com esses acabamentos, né? Então vamos explicar a diferenciação. Você estava explicando que tem os pontinhos ali, como é que você estava falando? Então, aqueles pontos brancos, aqueles filamentos, são fibras de polipropileno. Elas substituem a armação em grandes centros logísticos. E é um grande avanço que eu considero da engenharia. Por quê? Né? A gente substitui a armação por essas fibras. Essas fibras são adicionadas no concreto e esse concreto é lançado em um galpão logístico. E o que geralmente acontece? Essa fibra ela pode, né, aflorar um pouquinho quando a gente está polindo o concreto. Entendi. Nesse afloramento, uma das possibilidades de diminuir esse afloramento é a utilização do P05 mineral, que ele é aspergido depois no polimento do concreto. Vocês devem ter visto um pedaço, né, de uma spreader, que é uma máquina específica, que faz esse espalhamento no piso, é como se fosse o pessoal chama de salgamento, né? Então você salga ali aquele piso, depois você entra com o bull float, que o pessoal conhece mais como bambolê, para polir esse concreto e dar esse acabamento final. Então esse agregado ele é lançado no concreto e depois esse polimento faz com que ele assente, e essas fibras que às vezes têm uma tendência a serem um pouco efloradas, né, elas acabam sendo abatidas e o piso acaba tendo um acabamento muito melhor, que é um efeito colateral da utilização do P05, que é muito positivo. Então, uma resistência à abrasão maior, uma dureza maior, uma durabilidade muito maior, e essa parte das fibras, né, os pisos que utilizam fibras, com certeza vão ter um acabamento mais facilitado e mais homogêneo com a utilização desse tipo de agregado. Daí a importância de uma aplicação correta, que é algo que a Polipiso se preocupa muito, porque vocês têm um acompanhamento técnico, ou seja, acompanham, dão suporte aos profissionais que vão fazer essa aplicação. Como que é isso? Perfeito, Ana, isso é muito importante, é um valor muito grande da empresa, né? Eu acho que é inclusive, dos principais pontos de então, é o diferencial, né? Quer dizer, além de oferecer um bom produto, oferecer também o serviço, né, de acompanhamento para que esteja tudo perfeito, realmente é um diferencial muito grande. Sem dúvida. A Polipiso, ela promove treinamentos periódicos na fábrica, que inclusive fica o convite a quem estiver assistindo, né? Vai ser sempre um grande prazer recebê-los na fábrica da Polipiso, sempre que houver esses treinamentos. Certo. E o objetivo da Polipiso é estar sempre muito próximo dos aplicadores, que são, né, a equipe técnica que faz acontecer. Eu chamo... vamos dividir em relação à aplicação num tripé. Né? É o produto com uma qualidade adequada, não vou falar nem superior ou inferior, isso é relativo. É o produto ideal para aquele tipo de empresa. O produto ideal, uma aplicação muito bem feita, que eu acho que é fundamental. Claro, lógico, né? E um terceiro ponto, que esse a gente acaba esquecendo muito, é uma especificação ou um projeto adequados para cada necessidade. Ou seja, então vamos lá, a Polipiso, podemos dizer que ela tem um atendimento personalizado para cada empresa? Sem dúvida. A gente
procura, né, trabalhar cada necessidade como única. De acordo com cada cliente. Eu preciso do piso para tal ambiente, mas eu colocar, por exemplo, produtos X ali dentro. Então, quer dizer, vocês fazem todo esse estudo para realmente fornecer aquilo que o cliente precisa. Isso também é outro diferencial da Polipiso. Perfeito. Falando um pouco mais do atendimento técnico que a gente pode oferecer, né? Eu posso me considerar do meio, né? Sim. Já trabalho nesse segmento há bastante tempo. Então, todas as necessidades ligadas, vamos falar um pouquinho mais de galpão logístico, né? Todas as necessidades de um galpão logístico a gente consegue avaliar em conjunto com um projetista, com, às vezes, um aplicador e até uma construtora que pode estar envolvida no processo. Como, por exemplo, quais necessidades seriam? Uma carga elevada, né? Hoje a gente tem cargas extremamente elevadas nesses galpões logísticos, porque graças à internet, que é o meio que nos movimenta com muito, certeza. Né? Os centros logísticos, eles sempre estão em alta, por um objetivo simples. A gente precisa de escoar e de armazenar tudo que gira na internet em algum lugar, né? E esses galpões, eles servem para isso, para insumos diversos, e é até um grande aprendizado cada vez mais que eu visito essas áreas. Por quê? As sobrecargas, elas cada vez são maiores, então, eu preciso de uma sobrecarga altíssima, vamos dimensionar o seu piso junto com um projeto para que a gente consiga obter o melhor possível e com a melhor durabilidade, manutenibilidade e opções que atendam, né, de acordo com o custo possível daquele galpão. Um outro ponto importante dos galpões logísticos é que a manutenção ela tem que ser muito facilitada, porque vamos pensar uma rua de um galpão logístico. Se ela parar por 1 hora, isso depende muito do porte, mas o prejuízo já é absurdo, mano. Então, quando a gente opta por algum sistema, algum ponto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes numa situação de aplicação ele é ótimo, mas a manutenção dele é muito difícil. Mas falando da manutenção, por exemplo, vocês têm um prazo de garantia, foi instalado da forma correta, o material correto, e a gente vai supervisionar isso por um tempo? Como Perfeito. é que é? Assim, todos os sistemas da Polipiso, eles são testados e atestados diretamente da fábrica. A gente tem vários laboratórios e essa é uma coisa que é importante. O produto da Polipiso, ele tem algumas etapas de validação e de análise, né? Desde a matéria-prima. Então, vamos fazer um ciclo de produção até para a gente entender um pouco mais. Os insumos base chegam na Polipiso. Eles são ensaiados para que a Polipiso entenda se eles são viáveis ou não para a produção. Então, eles são validados. O produto é feito, a Polipiso, depois acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre ela, mas ela tem galpões específicos para a produção de cada tipo de sistema, né? Pelo menos os mais diferentes, né? E a partir daí a produção é feita e existe depois um retorno para uma avaliação da mistura desses produtos e da fabricação mesmo para ver se eles foram validados. E são 2 laboratórios diferentes. Tem um laboratório dos químicos, né, e o laboratório que eles chamam de civil, que é um laboratório um pouco mais bruto. A partir dessas análises, os produtos são validados e eles podem ser envasados e ensacados para destinação final. Ou seja, há um teste rigoroso, há um passo a passo, para depois sim o produto ser comercializado. Perfeito. A partir dessa validação, os produtos eles podem ser carregados e entregues ao cliente. Aí tem se o cliente precisar, às vezes, de um ensaio, de um certificado de qualidade, isso já é de praxe, né, da empresa, e a partir daí a gente tem a durabilidade e as análises dos ciclos de desgaste de cada produto. Todos os sistemas da Polipiso, a gente busca, né, fazer esses ensaios e tem bastante material técnico. Um convite a vocês para navegarem um pouco sobre a Polipiso, sobre as fichas técnicas, sobre todos os materiais que demonstram, né, a durabilidade de cada um, os ciclos e as análises que são necessárias. A partir disso, falando um pouco de garantia que você perguntou, a garantia ela segue o Código Civil, óbvio, mas a gente consegue acompanhar bastante as obras, né, que dentro da possibilidade. Então, eu preciso ter uma obra com tal e tal coisa. Eu escutei hoje, eu estava visitando um cliente, eu escutei uma frase que eu acho que é interessante. A gente estava determinando alguns sistemas, algumas intervenções, ele falou assim: João, não preocupa, a hora de mudar, a hora de decidir é agora. Então, se tiver que mudar ou decidir por um insumo X ou Y, a gente tem que decidir agora, claro, para que tenha, né, a melhor solução. A gente foi, discutiu, decidiu e falou: João, em relação à durabilidade, em relação à manutenção, como que a gente vai pensar nisso? A gente discutiu bastante, ele entendeu e o sistema foi adotado, né? Lá foi
uma situação bem peculiar, foi adotado o sistema Z e ele seguiu muito seguro daquela situação. A partir daí, ele já sabe quanto mais ou menos que é o ciclo que vai durar. Que vai durar de acordo com as necessidades que o cliente passa, por isso que é importante o ser personalizado cada atendimento, que você vai entender também, a durabilidade ela vai de acordo com o tipo de trabalho que vai ser feito naquele local. Perfeito. Né? E o atendimento, ele precisa de ser mais técnico, né? Até por isso que eu estou aqui, talvez. e a partir daí, fica um convite, né, a você que está assistindo aqui, que entre em contato conosco, que a gente consiga analisar a sua demanda, analisar junto com o projetista, analisar com uma construtora, você que é aplicador, para que a gente consiga ter a melhor solução como um todo. E com relação ao prazo de entrega do serviço, provavelmente os materiais hoje em dia, né, apesar da extrema qualidade, também são rápidos de serem colocados. Então, assim, o cliente, talvez ele tenha uma necessidade de uma rapidez maior. A Polipiso consegue fazer uma entrega mais rápida. Ana, acho que você falou um tema muito feliz, né? Eu, dentro do meu tempo de experiência na área, eu fiquei maravilhado com as possibilidades da Polipiso. Ela entrega bem, entrega rápido. O atendimento é um atendimento que eu acho que é condizente com as necessidades, por exemplo, de galpões logísticos, que o tempo é muito importante. A qualidade, é óbvio, acho que é a base. Mas eles também não podem ficar parados e tem que colocar logo ali o serviço em prática, rapidinho, né? Então, a gente consegue, acho que eu, dentro do que eu já vivi, a Polipiso entrega super bem. Em relação à aplicação, existe esse acompanhamento técnico e são sistemas que eu considero industrializados, mas industrializados em dois aspectos. Vem, óbvio, de um sistema de industrialização com tecnologia, que é o que a Polipiso entrega, mas também eles são industrializados no quesito da construção civil. Por quê? Infelizmente, a gente vive hoje ainda numa época que eu considero atrasada em relação ao mundo como um todo em construção civil. Então, você fala o Brasil? O Brasil é um dos países, mas tem muitos outros que também seguem dessa forma. É um conceito que eu chamo de artesanato em alguns casos, né? O processo de industrialização da construção civil ainda precisa de avançar muito. E eu entendo que os sistemas da Polipiso, eles já estão um passo bem à frente. Exato. Então, que é exatamente pensar, olha se eu estou certa, em sustentabilidade, eficiência, perfeito. A qualidade do piso, ou seja, tempo e qualidade juntos. Menor tempo, qualidade maior, um acompanhamento na aplicação define um sucesso da Polipiso. Né? Perfeito. São pilares muito importantes para a Polipiso. Falando um pouco mais desse ciclo de industrialização, porque galpão logístico eu acho que precisa bastante disso. Sim. A Polipiso, ela foca em sistemas que têm uma aplicação mais rápida, né? Eu considero que é adequada para os sistemas que talvez sejam necessários para esse tipo de segmento. E é um ponto importante que cada vez mais a gente tem tido dificuldade. Mão de obra, execução, os critérios ligados a uma correta aplicação cada vez mais são mais difíceis de serem alcançados, né? Então, a busca é constante de sistemas que a aplicação é mais simples, a aplicação é mais rápida, exige, às vezes, menos emprego de mão de obra. Menos emprego de mão de obra, entenda-se que quanto menos pessoas estiverem aplicando, mais especializadas elas são. Né? Porque, óbvio, eu acho que é uma dupla, né? Quanto melhor o desempenho do sistema, ele vai exigir um pouquinho mais também da aplicação para que ele consiga alcançar o ideal aí em relação à durabilidade, desempenho, e daí vai. E aí a empresa contrata o aplicador, a empresa que fechou com a Polipiso, ela tem um aplicador lá. Mas aí a Polipiso vai... E aí, esse aplicador vai ter acesso a como fazer, como funciona o processo. Então, assim, até nisso, o cliente não vai precisar se preocupar. Né? Por mais que aquele aplicador, às vezes, possa não ter a experiência naquele setor específico, a Polipiso vai estar ali. Perfeito. Né? O acompanhamento técnico, o suporte em relação à aplicação, dentro das possibilidades da empresa, eles são sempre muito destacados, né? É um valor muito grande para a empresa esse acompanhamento nos aplicadores, né? Acho que é um valor grande e eu concordo, né? Hoje, conhecendo mais do meio, cada vez mais dentro dos sistemas industriais como galpões logísticos, acho que a proximidade e o apoio são um valor grande aí da empresa. Eu vou te perguntar, João, qual o papel
de um piso bem feito e adequado para aquele galpão logístico? Quais são os benefícios de se fazer isso para esse setor especificamente? O piso é a via de escoamento do galpão inteiro, né? A partir do momento que o piso não tem um desempenho adequado, o decréscimo é em cadeia. Vou te dar um exemplo simples. A gente tem, às vezes, empilhadeiras computadorizadas e todas alinhadas, né, para que o processo logístico de carregamento e descarregamento nas ruas, né, seja feito. A partir do momento que eu tenho um piso desnivelado, com algum problema de resistência, que ele tem algum tipo de buraco ou alguma situação que se necessite de um reparo, todo esse processo, ele é zerado, a máquina para, ou eu tenho um prejuízo muito grande. Ou pode estragar a máquina também, né? Bom, aí é um outro ponto que é muito importante. Porque às vezes a gente se preocupa muito com o maquinário e onde que esse maquinário vai ser utilizado? A gente às vezes preocupa com uma empilhadeira muito, muito, muito tecnológica, que eu acho que é super legal. Mas às vezes o piso não está ali adequado e pode danificar. É como se colocasse um carro esportivo para rodar num terreno off-road, né? Então, exato. Você vai ficar fazendo trilha lá num... Sim. Falando, né, de carro aí, a gente pode pensar num carro super mega esportivo rebaixado e daí vai para andar num terreno de montanha. Então, você veja, vai além. Um piso adequado, ele vai também na manutenção dos próprios aparelhos utilizados sem ali, sombra de veículos, não sei, enfim, quer dizer... Os tipos de roda, Ana, um exemplo que é legal, até galpão logístico e todas as situações que tenham equipamentos automatizados com rodas. As rodas, elas são fundamentais de serem estudadas para uma utilização adequada do piso, porque uma roda inadequada ou um piso inadequado, com certeza vão culminar em um desgaste prematuro, ou do equipamento ou do piso. Então, na hora de vocês darem a consultoria ali pela Polipiso, vocês também explicam, quer dizer, dependendo do piso que for colocado ali, tem que se tomar cuidado com as máquinas que vão passar. Perfeito. Isso deve ser analisado com muito detalhe, quais máquinas que são, qual que é o tipo de roda, quais são os diâmetros que vão ser utilizados dessas rodas, quais são os tipos de equipamento, a sensibilidade desses equipamentos. O projeto ajuda muito. O projeto a gente vai ter os índices que a gente chama de índices de planicidade e regularidade. Através desses índices, a gente consegue já ter uma referência do rigor de execução do piso desse galpão logístico. Mas mesmo assim, ainda exige um carinho, uma atenção maior em relação à aplicação para que a gente consiga garantir não só o produto adequado, o desempenho adequado, a satisfação do cliente, mas também essa aplicação que é fundamental. A Polipiso conta com uma rede grande de empresas parceiras, isso é um ponto importante também, por ser referência de mercado em pisos, né? Acho que até o próprio nome diz, né? Polipiso, a gente já pensa no piso direto. Hoje a atuação com a Polipiso trabalha já com os maiores aplicadores do país e somos grandes parceiros aí, né? Ao longo da nossa jornada de trabalho. E o seu papel dentro da Polipiso hoje? Hoje eu sou representante técnico comercial da empresa. Como eu disse, eu vim do meio, sou engenheiro civil. Meu mestrado é em análise de risco associada a nível de definição de projeto. Depois eu fiz mais 5 ou 6 pós-graduações, algumas no exterior. E o meu objetivo é oferecer a melhor solução com o menor risco, com a menor incerteza para quem, né, nos procurar. Então fica mais uma vez o convite, nos liguem. Não vou passar meu telefone aqui. Mas... Já não estava parando de tocar, né? De tanto cliente. Agora, se passar, então, a gente não vai nem conseguir dar um andamento aqui, né? Porque a procura... Eu ia te perguntar, inclusive, sobre isso, foi bom você falar, o aumento da procura por esse serviço, né? O que você, na sua opinião, explica esse aumento? É uma tendência? O que é? Os sistemas da Polipiso são mais industrializados, então acho que é uma tendência de crescimento muito grande, pelo emprego de mão de obra mais especializada, os riscos são mitigados e a produtividade é muito maior, né? Então, às vezes a gente vai lá na Idade da Pedra, um piso que a gente fala, não, eu vou demorar... Às vezes a gente pega um aplicador mais... que às vezes não trabalha com sistemas da nossa empresa. Vou demorar, sei lá, 20 dias para fazer esse piso aqui. Às vezes a gente entra com uma solução que a gente faz em 5, 3, daí vai. Isso depende muito da especificação, da necessidade, mas existem essas mudanças às vezes, né? De desempenho, de aplicação e por consequência, o cliente sai melhor nessa, né? Gente, e hoje, mais ou menos, quantos clientes? Vocês têm ideia? Você tem ideia de quantos clientes hoje? Acho que é difícil. É muita gente, né? Muita gente, e o que eu posso te falar com muita tranquilidade é que a satisfação
e até a entrega, ela tem sido muito satisfatória, né? Satisfação, tô bem pleonástico aqui, desculpa, gente. Mas eu fico muito feliz com o resultado do que a gente tem entregado. Sim. E a seriedade e o compromisso que tanto a Polipiso tem, quanto também o meu trabalho em relação a esse segmento. Tô me sentindo muito feliz e realizado com o que a gente tem conseguido fazer. Que bacana. E assim, um tempo médio num galpão bem grande, assim, um tempo médio de entrega, você tem? A Polipiso, esses prazos às vezes mudam, tá, gente? Mas hoje, em até 5 dias úteis, a gente consegue... 5 dias? A gente consegue entregar Não é possível. uma boa parte aí do que o cliente precisa. Se for um galpão muito grande, a gente pode fracionar, mas até 5 dias úteis ele vai começar a obra dele. Eu já ia chutar aqui 30 dias, vai? Não, a gente entrega mais rápido. Isso! E desculpa, só uma pergunta aqui. Qual o tipo de piso mais utilizado para galpão? Para galpão, geralmente são pisos mais... É um conceito que eu chamo de mais rústicos. São pisos que eles têm um aspecto estético super bonito, eu gosto, mas eles são mais industriais, né? Então, geralmente são pisos em concreto, que o P05, que é esse agregado mineral, é utilizado, com outros sistemas complementares da Polipiso, né? A gente vai no tratamento de junta, que a gente tem um problema muito grande, que essas rodas e esses galpões, eles têm um tráfego muito alto. Sim. Então, as rodas, elas começam a desgastar não só o piso como um todo, mas as bordas desse piso, as juntas. Então, a Polipiso tem todos os sistemas para trabalhar em relação ao reparo, ao preparo desse piso. O ideal é que vocês procurem a Polipiso com antecedência para que a gente consiga fazer esse trabalho global, né? Então, essa situação não está especificada, esse tema não está isso aqui. Às vezes é bom a gente colocar já na etapa de construção. Por quê? O custo de uma intervenção, ela é muito mais barato na etapa de execução inicial. Claro. Quando eu preciso de parar, às vezes, uma operação, quando eu preciso de fazer uma manutenção preventiva, preditiva ou corretiva, eu acabo tendo um custo muito maior. Então, sempre que vocês forem implantar projetos, por favor, tentem nos procurar, projetistas e clientes, aplicadores, que a gente vai tentar, né, ajudar ou tentar, dentro da nossa experiência, das nossas possibilidades, oferecer um sistema que tem uma durabilidade e um desempenho melhor. E um ponto importante, o conceito não é aumentar o custo do projeto, né? É diminuir, né? O custo, ele tem que ser avaliado como um custo global. A aplicação, os insumos em si, o tempo, os critérios de acabamento, os riscos e daí vai. Esse custo global, sem sombra de dúvida, vai ser reduzido se a gente conseguir fazer um trabalho mais dentro da etapa de projeto. Quando o cliente contrata a Polipiso, então, na verdade, ele está contratando o projeto, o material, o acompanhamento, isso? Ou geralmente ou ele pode diferente. Só contratar o piso e o resto ser por conta dele? Como é que... Geralmente o que acontece? A Polipiso é uma fornecedora de produtos. Pois é. Então, nós somos apoio da equipe de projeto. Então, um projetista, tem vários projetistas que são muito bons no estado e específicos em galpões logísticos. Então, esses projetistas, eles fazem o projeto, eles entregam já o projeto com uma série de especificações e nós somos apoio desses projetistas para que eles entreguem um trabalho mais condizente com a necessidade do cliente. O que acontece muito é uma cultura do Brasil, né? O brasileiro, ele não gosta de projeto. Eu não sei por quê. É mesmo? Eu fico triste por isso, porque o projeto diminui muito o custo e eu sou um dos grandes defensores, às vezes, de um projeto anterior a qualquer planejamento. execução. O projeto é um planejamento, né? Perfeito. O projeto planejamento e o projeto desenho mesmo em si. O brasileiro, às vezes, tem muita dificuldade de exigir, às vezes, um projeto. Às vezes, muitos clientes chegam e falam, João, eu tenho que fazer o piso aqui. Fica muito na fala e não no papel. E o papel é importante. Nossa, aí eu pergunto, não, você tem projeto? Não. Eu quero usar a fibra de polipropileno, que a gente também fornece fibra de propileno. Fibra de polipropileno. Mas eu vou usar a fibra, mas qual que é a sobrecarga do seu piso? O que está especificado? Muitas vezes ele não tem nem projeto. E aí é um pouco mais difícil da gente poder ajudar essa turma, porque a gente precisa de um projeto adequado, de uma especificação que seja ao menos básica para que a gente consiga avançar com sistemas mais específicos. A grosso modo é isso. Então, o que a gente consegue fazer? A gente apoia esses projetistas em relação à especificação. Como nós vivemos de produto, né, é óbvio que a gente tem que entender muito bem o que a gente fornece. Então, uma necessidade específica Z, X ou Y, nos consultem para que a gente consiga ajudar nessa especificação.
projetista, cliente, aplicador, a gente vai com certeza ajudar na determinação do produto, do sistema, se é possível, se não é, porque muitas vezes, às vezes a gente não tem uma solução que seja adequada para tudo, né? Então cada um tem um tipo, a estratificação disso, que uma consequente diminuição de custo, né? Quando a gente adota soluções mais globais, né? Eu vou fazer isso aqui em tudo. Às vezes pode ser que não seja a solução mais econômica. Porque cada parte tem o seu... Às vezes tem a sua necessidade. Eu vou trabalhar, a gente depois pode falar um pouco mais sobre isso, vou trabalhar numa sala branca, que é uma sala que precisa de uma série de critérios ligados à asepsia. Eu vou trabalhar num centro de distribuição logístico, tem uma outra necessidade. Vou trabalhar num frigorífico, vou trabalhar numa indústria de alimentos, né, de uma maneira mais genérica, um laticínio, uma indústria de bebidas, cervejaria, que hoje todo mundo gosta, né? As cervejarias cada vez mais têm ganhado espaço, principalmente em Minas, né? Sim. E daí vai. Então, cada necessidade tem o seu produto específico, tem a sua necessidade específica e tem o apoio e o acompanhamento adequado. Os produtos, eles exigem níveis diferentes de preparo. Então, eu preciso desse sistema aqui, então eu vou ter um preparo Z. Eu preciso desse sistema aqui, então eu vou ter um preparo W, Y, e essas combinações aí, com certeza a gente pode ajudar. E aos interessados, João, a quem eles devem procurar na Polipiso? Como fazer o contato com vocês? O meu telefone não vai estar aqui, mas tá muito fácil, só procurar na internet que ele vai estar lá. Tem Instagram da Polipiso também, né? Tem tudo, tem o da Polipiso, tem o da minha empresa de representação e também fica o convite, né? Hoje a internet é o que movimenta muita gente, inclusive os galpões logísticos. Então, é só colocar Polipiso, colocar a minha empresa de representação que vocês vão conseguir nos achar, né? Vai ser um grande prazer e eu espero poder falar com vocês em breve. Então a gente fica por aqui, João, obrigada pela sua presença. Tenho certeza que aqui, né, o João passou muitas informações importantes e eu tenho certeza que daqui para frente você, potencial cliente, você, empresa, vai realmente saber fazer a boa escolha, né? Então a gente fica por aqui, obrigada a vocês que nos acompanharam e até a próxima.